Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto aqui pelo nosso canal no YouTube, como também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado sobre os próximos episódios. No nosso podcast Os Conselheiros, nós costumamos trazer convidados especiais, empresários, executivos, conselheiros, que vão falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. A cada semana, um convidado, uma convidada, com o qual nós aprendemos, através da sua vida, da sua história, de erros, de acertos, para que possamos todos nós continuar crescendo e evoluindo também na nossa carreira. Hoje não vai ser diferente disso. Nós temos uma convidada muito especial, uma amiga que a Board Academy nos concedeu, ela que se chama Débora Trevisan, é diretora de recursos humanos e também uma board member. Você sabe o que é um board member? Alguém que participa do nosso board club. Isso mesmo, a Board Academy, na sua formação de conselheiros, tem o board club. Os alunos que vêm à Board Academy não são simplesmente alunos, eles são board members. E por isso a Débora é uma das board members, faz parte do nosso ecossistema de conselheiros e conselheiras. Se você é empresário e está buscando um conselheiro ou mesmo formar um conselho na sua empresa, entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar. E se você é um executivo e está pensando talvez na continuidade da sua carreira e ser conselheiro é uma opção, entre em contato conosco também. Nós podemos lhe ajudar nesse próximo passo da sua carreira. Sejam todos muito bem-vindos. E agora sim, dando boas-vindas à minha querida Débora. Débora, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao podcast Os Conselheiros. Ah, que delícia, uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz de estar participando, de poder ter essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, um pouco da minha trajetória. E aprendo muito com os outros convidados, eu sempre acompanho. E agradeço, Marcelo, pelo convite, por estar aqui com vocês. Obrigado você. Para a gente é uma honra poder te entrevistar aqui. Ou melhor, bater um papo, né? Eu acho que o podcast ele traz essa diferença dos programas tradicionais de TV, especialmente, porque ele é mais leve, né? Então é um ambiente aqui numa mesa. Eu até brinco aqui com o meu diretor que o próximo eu quero ter alguns comes e bebes aqui para a gente ficar numa situação mais confortável, né? Eu já fui entrevistado num podcast que tinha aqui como que fala, uma barca de comida japonesa, né? Então quem sabe aí num próximo, hein, diretor? Fica a dica, eu tô falando isso já faz algumas vezes. Mas é isso, é um ambiente descontraído, onde a gente conversa com você, telespectador. Já te deixo aqui o convite para registrar aí os seus comentários, alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa responder depois também aí na nossa conversa com a Débora. Débora, como você disse, você já assistiu outros episódios, então mais ou menos você sabe como é que é o modus operandi aqui que a gente faz, né? O pessoal dá risada, brinca comigo. Pô, Marcelo parece uma vitrola velha, né? Primeiro já falando de vitrola, né? Que já é uma coisa mais antiga que os jovens talvez não vão nem entender. Como o nosso público aqui, acho que é um público 40 a mais, então a vitrola, todo mundo teve uma vitrola e eu tenho certeza que tem gente que ainda tem disco de vinil em casa que não teve coragem de jogar fora. Mas eles falam que eu sou uma vitrola velha porque eu fico repetindo as coisas. E o que é repetir as coisas? Eu sempre falo a história da foto e do filme. Se eu pegar o seu LinkedIn, o seu currículo, eu vou ver ali um histórico, mas eu vou te apresentar como a diretora de recursos humanos, a esposa, a mãe, a que faz isso, a que faz aquilo. Isso para mim é a foto. Eu gosto mais do filme. O filme tem um começo que te leva até um estágio que não é o final, mas é o estágio em que nós vivemos hoje. Então, me permita fazer uma retrospectiva a mim e a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, para conhecer um pouco mais da Débora, desde a sua origem familiar, primeiros passos ali na carreira, decisão profissional, naquela fase que a gente ainda é adolescente, jovenzinho, né? O que eu vou ser quando crescer? Qual influência, se foi da família, de um vizinho, enfim, quem que te influenciou também para a decisão profissional? E aí a gente vai caminhando nessa trajetória até os dias de hoje. Pode ser assim? Ótimo, maravilhoso. Conta pra gente, aonde você nasceu, qual que é a origem da família? Eu nasci em Santos, em 1973. Eu sou 50 a mais já, Marcelo. Mas feliz da vida. Meus pais moravam lá, eles gostavam de praia, moraram lá há 9 anos. Eles são de São Paulo, mas acabaram morando na praia.
E eu tenho 2 irmãos mais velhos, homens. E eu sou a caçula e a menina. Então, fui mimada. Se eu entendi bem, seus pais eram de São Paulo e foram para Santos, mas não ficaram em Santos, ficaram um período em Santos? Ficaram um período de 9 anos, depois voltamos para São Paulo. Aliás, eu era pequena, eu tinha 2 aninhos, eu já voltei para São Paulo. E eles acabaram vivendo em São Paulo, depois voltaram para a praia, para Caraguatatuba. E aí eu perdi minha mãe em 2012 e meu pai em 2021. Eles faleceram lá em Caraguatatuba, eles gostavam de praia. De praia. É. E aí, caçula de 3 irmãos, né? Como foram os primeiros passos em São Paulo em relação acadêmica, né? O que te levou a decidir ali o que estudar na época, especialmente de faculdade ou ensino técnico, não sei? Eu vivi a maior parte da minha vida em São Paulo. Os meus irmãos, minha família era uma família simples, então meus irmãos foram para a escola pública. Eu, como era caçula, os irmãos já estavam mais crescidos, meu pai já tinha uma condição um pouquinho melhor, eu fui a única que estudei em colégio particular. Eu estudei num colégio francês, no Liceu Pasteur, e já começou a minha... O liceu tem desde o ensino básico até o médio, é isso? Não? Vai até o ensino médio, isso. E ali entra por concurso, né? Eu acho que eu prestei concurso... Tem 2 colégios. No liceu... eu fui no Liceu de Artes. Liceu de Artes e Ofícios. Eu prestei concurso vestibulinho na época para fazer edificações. Não passei. O Liceu Pasteur, ele tem 2 colégios. Um que é o francês mesmo e o outro que é para brasileiros ou, enfim, quem já morou fora. Eu fiz esse de brasileiros. Eu acho que até hoje unificou, porque um ficava na Vergueiro e o outro ficava ali... Como que era o nome da rua? Na Vila Mariana, ali, perto da Domingos de Moraes. Mas a gente tinha que estudar francês, tinha muita aula de francês, então dali eu já comecei a gostar de outras culturas, né? Mas sempre tive uma vida simples. Eu, quando estava no ensino médio, meu objetivo era fazer biologia. Eu tinha um professor que fazia parte do projeto Genoma na época, não sei em que ano que foi isso. Ele me levava na USP para estudar genética, para compartilhar um pouquinho dos aprendizados que eles estavam tendo na época. E eu me apaixonei por isso. Eu falei, vou fazer biologia. E fiz o vestibular, eu acabei passando na PUC de Sorocaba, na época. Mas eu também prestei psicologia, porque tinha uma amiga que fazia cursinho comigo. Ela falou, não, vamos fazer psicologia, legal, psicologia. E eu trabalhava com acampamento de jovens e crianças, né? A princípio era monitora, depois virei coordenadora. Eu gostava de criança. Eu falei, pode ser legal essa coisa de psicologia. Acabei passando em psicologia também. E essa minha amiga que me estimulou, não, nós vamos fazer psicologia juntos. No final, você acredita que ela desistiu? E eu fiquei na faculdade, foi mais por causa dela. Mas muito grata, porque me encontrei, me apaixonei na psicologia e na época, para os meus pais, assim, sendo bem honesta, não era motivo de orgulho, não. Quem fazia psicologia era tido meio de doido, né? Não era um curso muito renomado. E eu fico super feliz, porque hoje psicologia é um curso super atraente para todos os jovens, Verdade. né? Ganhou um protagonismo muito grande, ganhou um espaço muito grande, quase tão concorrido quanto medicina. Então eu fico super feliz, assim, dá um orgulho, sabe, de ver que a profissão que eu escolhi hoje tem tanto espaço, né, em tantas áreas, porque é um curso que te dá uma amplitude enorme de atuação. Você pode atuar em forense, né, no sistema aí judiciário, você pode atuar em escolas, hospitais, no esporte, em clínica, nas empresas. Ser um profissional liberal e ter sua clínica, né? Sim, totalmente. Então, eu fico bem, bem feliz, assim. Eu aprendi a gostar da psicologia e hoje sou muito grata, assim, à minha formação. Depois, claro, eu fui me especializar, fui fazer MBA, porque eu escolhi a área de recursos humanos e isso me exigiu também dar um outro viés para a minha formação. A gente vai chegar aí já. Então quer dizer que a referência não veio de dentro de casa. Até não perguntei, seu pai e sua mãe trabalhavam? Meu pai era contador de formação, ele fez contábeis, mas sempre foi vendedor.
sempre atuou no segmento de vendas. Minha mãe não, minha mãe trabalhava em casa. Lá em Santos, onde eu nasci, chegou uma época, ela teve uma joalheria e ela fez algumas coisas, assim, de concertos e relógios, mas ela era dona de casa. E os seus irmãos? Os meus irmãos seguiram o meu pai em vendas. Eles trabalhavam numa indústria gráfica, os 3 trabalhavam na mesma empresa. E não era deles, eles eram empregados, os 3, mas os 3 trabalhavam na mesma empresa. Então, seguiram esse ramo aí de... Legal. Quando você entrou na faculdade, você já trabalhava ou o liceu te tomava todo o tempo e você era só estudante? Não, eu já trabalhava. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha que pagar a faculdade de alguma forma. Eu já trabalhava, então eu comecei a trabalhar num acampamento infantil e, inclusive, trabalhando no escritório desse acampamento. Eu fazia faculdade, trabalhava no escritório e nas férias, nas temporadas de férias, eu ia como monitora, como coordenadora do grupo. Então, trabalhava bastante. Depois eu fui trabalhar em banco, fui trabalhar na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, na parte de classificados. Então... Isso já no meio da faculdade? Já no meio da faculdade. Aí, no último ano da faculdade... Porque você começa a faculdade, não tem muito claro o que você vai fazer ao término da faculdade, né? Você mesmo aqui listou 4, 5 opções dentro da psicologia. É muito interessante essa história, porque eu entrei na faculdade muito decidida que eu queria trabalhar com crianças. Eu já, de alguma maneira, já trabalhava, eu gostava de criança e eu segui. No 4º ano da faculdade, são 5, psicologia. No 4º ano da faculdade, nós tínhamos uma matéria que chamava psicodiagnóstico infantil. E aí entra um pedaço da minha vida que eu gosto muito de frisar, que é a importância de um bom feedback. Eu tive, então, essa matéria. O que acontecia nessa matéria? A gente recebia as crianças e fazia um estudo com elas, 2, 3 meses. Às vezes eram só 4 semanas, 5 semanas, depende muito do caso, para a gente ter um diagnóstico mais profundo e fazer um encaminhamento. Podia ser para uma psicopedagogia, podia ser para uma psicoterapia infantil ou uma psicoterapia familiar, dependendo do caso. Então, nós tínhamos nesse trabalho momentos com a criança e momentos com os pais. E todos nós, alunos, acho que nenhum lá era pai nem mãe, a gente odiava os pais. Todos os pais a gente detestava. E por quê? Porque eles eram os culpados daquele serzinho ter alguns problemas e algumas dificuldades aí na vida. Mas a gente tinha que interagir com esses pais. E ninguém queria. E eu sou uma pessoa, Marcelo, que é assim, sei lá, não gosto de passar roupa. Mas tem que passar, não tem? Vai, dá aqui o ferro, dá a roupa aqui, eu já passo, já tiro da minha frente, já faço e pronto. Né? Eu sou muito, assim, resolutiva. Tem que fazer, vamos fazer, e sem chororô, vamos fazer. E assim eu falava, tá, me dá aqui que eu vou dar feedback para os pais. O que tem que fazer, como é que a gente tem que falar? E eu encarava isso. E essa minha orientadora, a professora dessa matéria, ela se chama Márcia, um presente na minha vida, Márcia Moisés. Ela um dia me chamou e falou, olha, eu queria conversar com você. Eu sei que desde o 1º ano da faculdade você decidiu trabalhar com crianças, mas eu queria te dizer que eu enxerguei um talento especial teu com adultos. Aí, a princípio, eu não gostei. Eu fiquei meio nervosa, porque eu pensei, meu Deus, ferrou, agora só eu que vou falar com os pais, eu não vou ter mais nenhuma oportunidade de interagir com as crianças, né? Mas eu resolvi escutar e ela falou, olha, você tem uma maneira de conversar que toca, né, o adulto, e você tem uma escuta sem julgamento, que é muito importante num processo de psicoterapia, principalmente com adultos, porque a criança ela não está preocupada se ela vai ser julgada, mas o adulto está. E quando tem esse olhar de julgamento, a gente se retrai, ou a gente disfarça, ou a gente cria um personagem. Então, ela me deu esse feedback e ela falou, não estou falando para você mudar, eu estou, sei lá, abrindo o teu olho para você, de repente, considerar outras oportunidades. Que tal? Você ainda não se formou, você ainda tem o 5º ano, e o 5º ano da faculdade era inteiro, a gente escolhia as matérias. Eu já tinha todas as minhas matérias escolhidas, eu já sabia o que eu queria fazer, era tudo ligado à criança. E esse feedback da Márcia me abriu os olhos e eu falei, quer saber? Eu estou no momento de experimentar. Aqui é o espaço para isso. Eu vou abrir. Eu sim continuei uma das matérias que era psicoterapia infantil,
Mas eu abri psicoterapia de adultos, eu abri para o hospitalar, eu abri para forense, eu fiz um trabalho junto ao Poder Judiciário de São Paulo, foi muito interessante. E acabei descobrindo recursos humanos, o trabalho da psicologia nas organizações, que nada mais é do que o trabalho com adultos nas organizações. E eu percebi que aquilo era a minha paixão e era ali que eu conseguia exercer realmente o meu talento. No último ano da faculdade, eu conheci uma consultoria que fazia um trabalho de treinamento e eu decidi me oferecer para trabalhar com eles de graça, sem ganhar nada. Falei, não, eu quero aprender. E eu comecei a ir em alguns treinamentos, conforme essa consultoria foi crescendo, eles conseguiram me remunerar até em alguns projetos, e foi assim que eu entrei em RH. Aí o meu primeiro, vamos dizer assim, trabalho, né, mas oficialmente sendo remunerada como RH, foi como assistente de recursos humanos em uma consultoria alemã. E na época o presidente dessa consultoria aqui no Brasil era um alemãozão, assim, bem... O Udo conhece o Zon, que ele já faleceu. E foi, assim, uma grande escola para mim, Marcelo, porque eu entrei na área de RH, na área de desenvolvimento de pessoas, trabalhando com avaliação de executivos, com um assessment super interessante, que era baseado em simulações empresariais. Então, a gente fazia situações simuladas, onde o executivo era avaliado no seu comportamento e a gente dava feedback para aquele executivo no mesmo dia da avaliação, justamente porque o foco era o desenvolvimento daquela pessoa. E ali eu aprendi muito. Acho que começar a carreira em uma consultoria foi muito bom para mim por dois principais motivos. Primeiro, que eu aprendi diferentes culturas, porque eu estava cada dia no cliente. Eram grandes empresas, cada dia eu estava numa empresa diferente, então você conhece o jeito de trabalhar de cada empresa, de cada nacionalidade, isso foi muito valioso. E o segundo é que eu também aprendi o valor do cliente. Quando a gente trabalha numa consultoria, o cliente está muito perto e todos nós somos responsáveis por aquele cliente e não importa o que aconteça, a gente precisa atender aquele cliente. E isso foi muito bom para mim. Porque numa empresa, principalmente as áreas que são de suporte, acabam ficando mais longe do cliente, né? Não tem tanto essa visão do cliente. E eu já, quando fui para a empresa, eu fui já com essa clareza da importância que o cliente tem, né? E o quanto que todos nós temos que trabalhar juntos para que aquele cliente seja encantado, satisfeito e que prospere junto com a gente, né? Então isso foi muito bom. Eu fiquei lá... acho que quase uns 8 anos nessa consultoria, até que um dia o Zon que me chamou e falou, querida, ele tinha um sotaque assim, está na hora de você procurar um emprego. Eu tomei um susto. Tá me mandando embora? Falei, tô sendo demitida? Ele falou, não estou te demitindo, pelo contrário. Eu quero que você passe para o outro lado da mesa, porque lá na frente eu quero ser seu sócio. Mas para isso, você precisa passar pelo RH de uma grande empresa. E ali, assim, foi uma lição de liderança para mim, sabe? Porque ele abriu mão de alguém que ele identificava como um talento, pensando no longo prazo, né? Pensando numa relação mais para frente e fazendo isso por mim também, né? Pelo meu desenvolvimento. Deixa eu pegar um gancho aqui. Na verdade, eu perdi um gancho ali atrás, mas eu vou resgatar ele e pegar esse outro aqui. 2 ganchos. Primeiro, em relação à pessoa que você se referenciou agora há pouco, eu só não lembro o nome dela, Márcia Moisés. Márcia Moisés. Professora. Ela era uma professora e te chamou e te deu um feedback. Aqui no nosso programa Os Conselheiros, obviamente, a gente tem um grande público de conselheiros ou de profissionais em formação de conselho. Então, sempre que a gente pode, de alguma forma, fazer uma analogia, alguma comparação com a história que os nossos convidados trazem aqui, a gente busca fazer isso. Então, nós podemos dizer que naquele momento a Márcia, ela te deu um conselho. Sim. Né? O feedback eu posso traduzir como um conselho e que mudou a trajetória do que você estava planejando até então. Né? Porque você estava enxergando um norte e ela te apontou um leste, um oeste, uma outra opção. Esse é o papel do conselheiro também nas empresas. Os donos de empresa,
eles são apaixonados pela sua empresa, pelo seu produto, pelo seu serviço, né? E uma pessoa de fora, que tem todo o respeito por aquela empresa, quer o melhor para aquela empresa, mas não tem a mesma paixão do dono, consegue olhar para o negócio com um olhar um pouco mais ausente, né? Independente, e propor mudanças, recomendar, que é o papel do conselheiro consultivo, né? Sugerir e, por que não dizer, influenciar aquele dono, às vezes mudar a direção para a qual ele está indo, né? Então, acho que é um bom comparativo aqui com o que aconteceu num conselho, que talvez, eu não sei se essa Márcia, anos depois, você continuou tendo contato com ela ou não, mas se ela não sabe, eu nem sei se ela é viva ainda, se ela vai assistir esse podcast, mas fica registrado aqui que em algum momento, Márcia Moisés, você fez uma diferença na vida de uma pessoa, que é a Débora. É mesmo. Eu não tenho mais contato com ela, faz muitos anos que eu não a vejo. Quem sabe, né, esse episódio aí chega para ela, mas é exatamente sua leitura perfeita. Eu acho que o papel do conselheiro é justamente ter esse olhar atento e sem perder de vista o que está em volta, olhar para aquela empresa, né, para aquele negócio, fazendo as conexões e entendendo os talentos, as fragilidades e como é que a gente pode aproveitar sem perder nenhum pedacinho daquilo. Foi isso que ela fez comigo. Foi exatamente isso. E da mesma forma, eu esqueci o nome dele, é o nome alemão? O Zonk. Zonk. Uhum. O Zonk fez a mesma coisa, e trazendo também analogia para o mundo dos conselheiros, né? Como conselheiro, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de algo que me beneficia em prol de algo maior, de algo futuro, de algo que talvez eu nem esteja mais naquela empresa para ver o resultado. Sim. Foi o que ele fez com você também. Exato. Né? Olha, eu penso que a gente pode fazer algo maior lá na frente. Não sei se vai acontecer, mas eu estou disposto a abrir mão de você hoje em prol disso que eu estou visualizando lá na frente. Então eu trabalho, né, em alguns conselhos, e o trabalho do conselheiro é especialmente um trabalho colegiado. É um trabalho onde é menos eu e mais nós. Né? Menos vaidade, mais humildade, menos o meu interesse próprio, menos a minha opinião ser a opinião que ganhou. Não, a opinião do colegiado, o melhor para aquela situação que ela venha a acontecer. E muitas vezes é isso, a gente está aqui trabalhando, plantando algo, mas a carreira de conselheiro, ela é por mandato. Então pode ser que eu esteja ali 2, 3 anos e não veja aquilo que eu plantei como uma ideia, junto com meus colegas, para a empresa fazer. Mas lá na frente vai acontecer alguma coisa e eu posso ou não estar lá de novo. Daqui a pouco você vai contar se essa história terminou num final juntos como sócios aí, ou parceiros novamente ou não. Mas a importância, né, de você deixar a sementinha, né? Eu acabei de fazer o PFCC na Board Academy, a gente fala muito sobre legado, né? E o quanto que cada conselheiro tem a oportunidade de deixar ali, né, um legado, deixar uma semente e fazer parte da história, né, daquela empresa. E aí, então, eu fui procurar emprego. Ele te provocou? Me provocou, fui. Ele me ajudou também. E aí eu fui, então, para uma empresa suíça, que é a Schindler Elevadores, a Atlas Schindler aqui no Brasil. Era um cliente? Não era um cliente. Porque é muito natural, né, as empresas contratarem das consultorias ou das auditorias, bons profissionais, eles são muito requisitados Sim, pelas empresas. Verdade, mas não era. Inclusive, acho que esse era até um objetivo nosso, sabe, para não ter nenhum tipo de conflito. E eu fiz parte de um processo seletivo normal. E tive que dar alguns passos para trás em termos de remuneração, mas porque eu estava entendendo um propósito lá na frente. Olha, você está me trazendo grandes insights e analogias aqui também para aquele executivo, e aí eu vou falar com você agora, executivo que está assistindo aqui o nosso podcast, e está pensando nesse processo de continuidade da sua carreira como conselheiro. Nessa continuidade, muito provavelmente, eu quero ser bem transparente com você, talvez você tenha que fazer como a Débora, dar 1, 2, 3 passos para trás em remuneração. Você é um executivo hoje, ganha 30, 40, 50, não sei quantos mil, né? Você ganha bonificações, carro da empresa, viagens, enfim. Mas aí você vai começar como conselheiro. É uma nova carreira, é uma nova jornada. Na liderança situacional, que você deve já ter estudado, né? O M1, M2, M3, M4, você deve ser um M4 executivo.
Mas como conselheiro você volta a ser M1, amiga. Você vai começar de novo. E talvez tenha que realmente ser menos remunerado, ou quem sabe até trabalhar pro bono para ganhar a experiência. E depois sim, ao longo do tempo, eu não tenho dúvida que você vai ter uma boa remuneração, até porque você vai empilhar 2, 3, 4, 5 conselhos, quem sabe, que na soma disso vai te dar uma remuneração maior do que a que você tem hoje como executivo. Mas o começo de qualquer nova profissão, normalmente a gente tem que dar um passo atrás, né? Visando o que você falou, olhando o futuro. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui ganhar metade do que eu ganhava. Tem que ter planejamento financeiro. É isso mesmo. Mas a gente enxergou que era uma boa oportunidade, uma excelente empresa. Aqui, na época em que eu entrei lá, a Schindler tinha acabado de comprar elevadores Atlas. Sim. E que era Villares antes, né? E assim, estava no meio de... Ali perto da Avon, no final das Nações Unidas? Ali era a sede da Villares. Villares, isso. Ficou, a torre do elevador ficou por muitos anos. Inclusive, eu fui lá algumas vezes. Tinham aquelas salas de treinamento, muitas salas de treinamento. E a torre de teste dos elevadores era lá. Hoje não é mais, né? Foi construída uma fábrica em Londrina e tudo. Hoje não é mais lá, mas eu fui lá muitas vezes. E eu entrei no meio de um burburinho. Porque a Schindler no Brasil era pequena, a Atlas era enorme, e a pequenininha comprou a grande, né? Fora o conflito São Paulo-Rio, porque a Schindler era no Rio, a Atlas em São Paulo. Então foi um aprendizado muito grande de cultura, né? De fusão de empresas, e foi sensacional ter vivido isso. A Schindler era uma empresa que investia muito no desenvolvimento das pessoas, então eu tive a oportunidade de ser certificada em muitos programas de treinamento para poder multiplicar aqui no Brasil. Então fui para a Suíça, fui para os Estados Unidos, fiz parte de vários programas internacionais. Então foi muito importante na minha formação. E algo que eu ressalto, que também foi fundamental, é que nós estávamos justamente implementando um programa chamado Service Leader, que era transformar o técnico de manutenção do elevador em um vendedor consultivo, porque ele está ali na hora da verdade com o cliente. É ele quem sabe o que o cliente realmente precisa. Então, ele tem um papel muito mais consultivo junto a, sei lá, o gerente de facilities, se for um prédio comercial, ao síndico de um prédio, até um morador, né? Ele tem esse papel, o conhecimento técnico e esse papel. E esse projeto, ele me fez ter que conhecer números. Eu era péssima de matemática, psicóloga, né? Não tinha nada de nenhuma familiaridade com números, mas eu tive que aprender. Então, primeiro fui aprender do negócio, entender da onde que vinha o nosso resultado, onde que vinha o nosso lucro, né? E o lucro vinha do serviço e não da fabricação do elevador. Então, o serviço era muito importante de manutenção, né? E aí eu fui aprender o P&L, fui aprender os indicadores, fui aprender indicadores de produtividade e qualidade na fábrica. Foi sensacional, porque aí eu entendi que o RH só consegue agregar valor se ele conhece do negócio. Se ele entende os números, se ele entende a nomenclatura, se ele consegue conversar com o executivo do business mesmo, do negócio, a gente consegue agregar muito mais valor. Essa é uma reclamação, hoje nem tanto, mas que foi muito recorrente, de que o RH queria fazer as pessoas abraçarem a árvore enquanto o executivo... Por muito tempo ficou realmente isso. O financeiro segurando contenção de despesa e o RH querendo fazer festinha com bolo de aniversário. Exato. Né? Ou só era um DP, ou só cuidava dos benefícios. E o RH estratégico é muito mais do que isso. Né? E você trouxe um ponto aqui, que de novo eu vou ficar fazendo aqui comparações com o mundo dos conselhos. Né? Nós temos ainda muitos executivos das mais variadas áreas que procuram a board para se formar como conselheiro. E uma das deficiências que a gente ainda encontra em muitos desses executivos é a falta de conhecimento financeiro. Como é que você pode ajudar uma empresa a melhorar os seus resultados se você não sabe analisar os resultados? Então é outra recomendação que a gente deixa para você, conselheiro, ou você executivo que está buscando se tornar conselheiro. Você não precisa se tornar o controller da empresa, o maior especialista, o CFO, mas você precisa pegar um balanço na mão, um DRE, né? Os principais indicadores que a empresa é medida, e entender disso para poder falar na mesma língua numa reunião, porque senão, numa reunião de conselho, esse tema eu discuto. Não, esse aqui eu não sei, então eu prefiro não dar palpite. Não tem isso.
o conselheiro ele precisa conhecer todas as áreas da empresa de alguma forma. E é lógico que ele vai ser especialista na área de origem dele, né? Isso é natural. E aí vou eu falar então com quem está nos assistindo, porque se eu conseguir, você consegue também. Assim, com muita humildade, assim, eu preciso reconhecer que eu sempre fui péssima em números, mas o interesse e você perguntar, não tem problema nenhum, você perguntar, você se aproximar das pessoas, você querer saber como é que é aquele trabalho, mas e como é que a coisa acontece, mas o que significa isso, e essa sigla, e essa letrinha, e de onde, e se eu fizer uma conta assim, e você vai se envolvendo. Depois eu fui fazer um MBA, né, eu fui buscar justamente me fortalecer em finanças, e claro, você aprende muito, eu nunca vou ser uma financeira, isso não tem como. Mas, ou até tem, né? Mas não é meu objetivo. Não está no seu, na sua projeção de carreira aí. Não tá, não, acho que não seria uma boa profissional. Mas com certeza a gente consegue melhorar e a gente consegue ampliar a nossa visão e me ajudou muito. Agora, posso te falar uma coisa? Eu cresci na área administrativa financeira, com muito foco em finanças. E quando o meu pulo de gerente para diretor se deu quando, além da área financeira, eu tive que abraçar outras áreas, como TI, como compras, comércio exterior, facilities e RH. E eu me encontrei em RH. Eu, por muito tempo, eu fui apelidado na empresa onde eu trabalhava, o financeiro que gosta de gente. Porque eu me apaixonei por recursos humanos e eu até brincava, e eu acho que hoje, seriamente, se eu tivesse que começar novamente a minha carreira, eu acho que eu teria começado em recursos humanos, né? Talvez por isso eu tenha ido para o ramo dos treinamentos, palestras, desenvolvimento de pessoas, né? Você vê que o contrário, às vezes, não é que a RH é mais fácil, mas às vezes a pessoa se encontra mais numa outra profissão depois de anos, né? De experimentar. Então você falou assim, talvez eu não seja uma boa CFO, mas se tiver experiência e de repente você pode falar, caramba, me encontrei e tudo que eu faço com pessoas agora eu estou fazendo com números. Pode ser. Pode ser. Eu fiquei na Atlas Schindler bem na área de desenvolvimento, né? Como primeiro analista, depois assumi uma posição de coordenação. E aí surgiu um convite, aí sim de um cliente do Zonk, uma empresa alemã, que ele falou, você tem o perfil para sentar numa cadeira de gerente de recursos humanos. E aí tinha o RH como um todo, inclusive a folha de pagamento, inclusive a área de remuneração, sindicato, toda a parte de contabilização da folha, que é bem financeira, né? A conciliação e tudo isso. E eu disse bem claro na entrevista pro CEO da empresa na época, falei, eu não entendo nada desse negócio de folhas, tudo bem? Ele, não, tudo bem, você não precisa... Tem uma equipe aqui. Não tinha uma equipe. Era uma empresa pequena aqui no Brasil, uma empresa alemã de lubrificantes, lubrificantes especiais. Então, eram óleos e pastas e fluidos que tinham uma aplicação específica, por exemplo, um lubrificante que aguente altas temperaturas para uma indústria siderúrgica, um lubrificante que aguente baixas temperaturas, por exemplo, para um domo que existe lá no Polo Norte, um observatório que precisa abrir e fechar, e por aí vai. Eu teria responsabilidade por Brasil, Argentina e Chile, era uma responsabilidade América do Sul. Foi um grande passo que me exigiu coragem, que eu acho que também é uma característica muito pertinente para um bom conselheiro, né? A gente tem que ser corajoso e tive muito apoio da minha liderança na época, tive muito apoio das pessoas, até da família, a gente pode falar um pouquinho também da minha vida adulta e como eu formei minha família. E aí, quando eu sentei na cadeira de gerente, mesmo com todos os perrengues e os aprendizados, e passei muitos apertos, né, por não saber de algumas coisas, eu olhei e falei, é isso que eu quero para mim. Eu percebi que ali eu tinha a oportunidade de fazer a diferença, me senti realmente útil para outras vidas, e que sentar na cadeira da área de pessoas, da área de recursos humanos e fazer disso algo que agregue valor para o negócio, né? Quando você se torna um executivo, você é um executivo do negócio. Você não é mais um executivo só financeiro.
um executivo comercial, um executivo, sei lá, de supply chain, e nem de RH. Então, esse primeiro gosto aí pelo negócio, e aí depois sentar numa cadeira gerencial, sendo responsável pela área como um todo, foi muito importante. E aí eu me vi, né? Com todos os desafios, e acho que, não sei se eu posso entrar um pouquinho nisso, né? Eu me casei em 99 com o Alexandre, nós somos, esse ano a gente faz 25 anos de casado, boda de prata. E logo que eu me casei, poucos meses depois, eu já engravidei do meu primeiro filho. A gente casou em novembro, em fevereiro, no final de fevereiro eu já engravidei, e o Guilherme hoje tem 23 anos, então, uma delícia, assim, ter filhos. Mas você traz um incremento do desafio, que é crescer e se manter numa carreira e tendo que lidar com o casamento também e com o filho, né? E depois eu tive mais 2 filhos, né, Marcelo? Então, assim, uma coisa que eu acho legal contar é que quando eu me vi nessa cadeira de gerente, né? E aí eu já tinha tido meu primeiro filho, e aí tive meu segundo filho. Eu pensei, poxa, mas eu queria tanto ser mãe, o meu sonho era ter uma família e ser mãe. Desde que eu era pequenininha, todas as minhas bonecas se chamavam Tatiana. Eu amava esse nome e eu queria muito ser mãe de uma menina. Mas eu tive 2 meninos primeiro, depois veio a menina. E aí eu pensava, mas eu via as minhas amigas tendo que fazer escolhas. Ou eu me torno mãe e tenho a minha família, ou eu sigo como executiva de uma empresa. E eu pensei, mas eu quero as 2 coisas. Eu quero sim esses filhos aqui, quis tanto esses filhos, né? Quem disse por que eu tenho que escolher um ou outro? Eu queria tudo, eu queria os 2. E aí eu escolhi os 2, ter os 2. Com o ônus e bônus que isso traz. Não é fácil. Não é fácil, eu não sou uma mãe perfeita, tô longe disso, acho que muitas vezes eu tive que abrir mão de pegar na escola, ou tive que viajar deixando um filho com febre, aconteceu algumas vezes isso, né? Muitas vezes eu tive que falar, espera um pouquinho que a mamãe tá numa reunião, eu já vou ver o que vai acontecer, mas também eu tive bons líderes que puderam entender que sim, eu ia ter que faltar naquele dia porque eu tinha reunião na escola e era importante eu atender aquela reunião, ou porque tinha apresentação do Dia da Família e eu tinha que estar ali presente. Então, eu acho que assim, essa parceria que eu pude ter dentro da minha casa, não só com o meu marido, que foi um parceiro nesse sentido, mas também com os filhos, né? Porque eles também têm que entender que A família é um time, né? a mãe trabalha. E eu nunca falei para os meus filhos assim, mamãe trabalha porque eu quero dar coisas melhores para vocês. Eu falava, mamãe trabalha porque eu amo o meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. Né? Vem ver, sempre que tinha oportunidade, dia da família, levava as crianças. Aqui é onde a mamãe senta, aqui é a fábrica da mamãe, esses são os amigos da mamãe. Então, eles cresceram entendendo esse valor que o trabalho tem para mim, assim como a família também é um valor para mim. E rolou, Marcelo, rolou. Como eu disse, eu não sou uma mãe perfeita, também não sou uma profissional perfeita, tenho os erros e acertos, mas eu acho que funciona muito bem. E tudo que eu sou profissionalmente contribui na minha casa. Eu vejo, assim, que a gente tem muita troca. Hoje eles já são grandes, o Eduardo tem 18 anos, está fazendo publicidade e propaganda, e a Laura tem 14, vai fazer 15. Não, pera. Não pode passar batido isso. Não ganhou o nome da boneca? Não ganhou. Não. Como assim? Ela... Perdeu no par ou ímpar pro marido. Não, você sabe que não. Eu acho que eu tive tantas filhas, Tatiana, que eu acho que na hora de ter a minha filha mesmo, acabou que eu decidi mudar o nome. E também tem uma história interessante. Nessa empresa que eu fui gerente pela primeira vez, na Kluber, nós recebemos um CFO que veio expatriado. Ele era de Barcelona, um espanhol. E ele veio com 2 meninas para o Brasil. A filha dele mais velha, acho que tinha, não lembro, mas acho que uns 9 anos. E a mais nova, ela era pequenininha, ela tinha uns 5, eu acho. Mais ou menos essa idade, 5, 6 no máximo. E ela teve um problema nos dentes aqui no Brasil, um problema muito sério. Ela teve que fazer cirurgia, ela teve que usar aparelhos, ela teve todo um problema no maxilar e ela sofreu muito, tadinha. E eu acompanhei todo esse processo. Imagina,
Isso no seu país já não é fácil. Imagina você ter que fazer isso num país diferente, com dentistas que você não conhece, num idioma que não é o teu, né? E ela chama Laura, a filha do José. E a Laura me inspirou muito, porque ela foi muito forte em todo esse processo, né? E aí, então, quando eu engravidei da Laura, eu estava nessa empresa, eu pedi permissão a ela. Eu falei, Laura, eu posso colocar o seu nome na minha filha? Porque ela me inspirou muito e eu acho que Laura é um nome muito forte e doce ao mesmo tempo. Que legal. Então, por isso que a Lau é a Laura. Parabéns, parabéns. Bom, caminhando um pouco nesses desafios de carreira, então assume a gerência, troca de uma empresa grande para uma empresa menor, porém num cargo maior. Exato. Né? E aí, próximos passos... E aí eu comecei a crescer. Eu primeiro assumi responsabilidade pela América do Sul, depois eu já assumi a América Latina toda, e depois de quase 8 anos, eu recebi um convite para ser diretora de recursos humanos da Voit, uma empresa gigante que até o Udo fez parte, o Udo era diretor lá. E a gente... Vocês são contemporâneos? Nós nos conhecemos no ano 2000. Eu e o Udo, num projeto que, na época da consultoria que eu trabalhava com o Zonk, nós fizemos um projeto quando justamente nasceu a Voit Hydro, que era a joint venture entre a Voit e a Siemens. E o Udo fez parte desse projeto. Então, eu conheci o Udo nessa época e depois não nos vimos mais. Quando eu trabalhei na Voit, ele já não estava mais. Ele ficou um tempo, acho que na Fundação Voit, da qual eu fiz parte também. Mas fomos nos encontrar na Board Academy. Olha que fantástico, né? E aí, então, desde 2012, eu sento nessa cadeira de diretoria. Aí na Voit, tudo mudou de tamanho, né? Numa empresa gigante. Eu fiz parte da Voit Hydro, que na época estava com várias usinas hidrelétricas em construção. Então, Belo Monte, Santo Antônio, Jirau. Era, assim, um momento muito, muito... Assim... A Voit tem unidade em Sorocaba? A Voit não tem unidade em Sorocaba. A única unidade é ali perto de Pirituba, ali no... Na Anguera? Perto do... como eu chamo? Pico do Jaraguá? Sim. É ali. Nosso diretor é daquela região. A Voit tem a maior fábrica, a maior planta produtiva da cidade de São Paulo. Que dentro da cidade de São Paulo. Porque tem muitas plantas que são Jundiaí, Cotia, e a Voit tem a maior planta produtiva. É uma empresa muito linda, uma empresa familiar, alemã, né? E lá tudo... Você entrou em 2012, já como diretora. Já como diretora de recursos humanos lá, os números já eram bilhões, né? Deixou de... Antes eu contava a folha de pagamento ali, né? Faltava opa, fulano que teve filho, o que aconteceu? E aí a gente... quando assume uma posição dessa, você aprende gestão mesmo por indicadores, você eu tinha um time muito grande, um time muito bacana, que atuava em várias frentes, então foi quando eu realmente me tornei executiva e vi que eu tinha feito a escolha certa. A sociedade lá com o antigo patrão não rolou. Pois é, não rolou, porque infelizmente ele faleceu. Acho que foi em 2016 que o Zonk faleceu. Eu até falei isso no caixão pra ele. Falei, tu mentiu pra mim? Tu falou que ia ser meu sócio. Então a gente se vê lá no céu, vamos montar alguma coisinha por lá. Mas eu sou muito grata a ele, a família dele como um todo. Realmente ele foi um grande líder e me acompanhou. E eu me lembro, no meu primeiro dia na Voit, eu recebi um buquê de flores enorme dele, dizendo da alegria dele de me ver crescer, né? E era ali que ele queria que eu estivesse. E eu pude sentir mesmo o quanto ele torcia por mim, sabe? Mesmo a gente já não trabalhando mais junto há muitos anos, ele foi um grande mentor. Agora eu tenho outro, que é você. Mas não tem nem como comparar com ele, ó. Ele foi um grande mentor mesmo, uma pessoa muito especial na minha vida, que me ajudou bastante, né? E assim foi. Depois da Voit, eu recebi um convite para ir para a Kohler, uma empresa americana, que estava começando as atividades aqui no Brasil. A gente montou tudo do zero, compramos uma fábrica. Eu não tinha experiência em M&A, então eu achei que aquilo ia agregar bastante experiência para mim.
Porque quando você entrou lá na Schneider, eles já tinham comprado. Na Schindler. Na Schindler, perdão. Já tinham comprado. Já Você não participou da negociação. Não. E na Kohler aí eu já participei. A gente comprou uma fábrica de louças, né? E começamos do zero e trazer toda a cultura, todos os processos. Foi uma experiência muito interessante. E a Kohler foi legal porque eu sempre tive muito habituado ao ambiente de fábrica, né? Sapato de segurança, capacete. Na Voith eu andava ali pela fundição. Eu sempre tive muita familiaridade com esse ambiente. E na Kohler a gente tinha, sim, a fábrica, mas nós também tínhamos a loja na Gabriel Monteiro da Silva, os eventos no Palácio Tangará, conhecer os arquitetos, os designers, né? Todo esse mundo aí tão luxuoso, tão glamuroso. Foi também uma experiência muito interessante poder fazer parte disso e saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, entender que cada posição, cada cadeira tem o seu perfil e a gente tem que buscar ali o talento especial para que floresça naquela cadeira. Então é uma empresa que eu amo muito, que eu tenho... torço muito por eles cada vez que eu vejo. Bom, as louças e metais na minha casa são Kohler, então eu torço muito por eles e fico acompanhando aí a trajetória deles, né? Da Kohler você já veio para onde você está hoje? Não, eu ainda passei pela Air Liquide, que é uma empresa francesa de gases. Eu vivi na Air Liquide, Marcelo, um momento muito marcante, que foi a pandemia. E um dos gases que nós produzíamos, eles produzem até hoje, é o oxigênio. Então, foi muito forte passar na pandemia o que nós vivemos com os nossos colaboradores lá, tudo que nós fizemos pela população brasileira em geral, para suprir, foi impressionante. A gente teve uma experiência assim, muito marcante, que foi quando houve toda aquela crise do oxigênio em Manaus, e nós não atendíamos Manaus, a região norte não estava no nosso portfólio, mas nós enviamos para lá 7 carretas de oxigênio. E aquelas carretas enormes, o oxigênio vai na forma líquida, é uma questão, um desafio logístico gigantesco, porque estradas que são de terra, o caminhão atolava, o motorista, sabe, vivendo todo aquele drama, aquela coisa, a carreta tem que chegar. E os nossos motoristas contaram que quando eles conseguiram entrar na cidade, Marcelo, as pessoas ajoelhavam agradecendo a Deus por aquele oxigênio estar chegando. Eles eram aplaudidos pela população na rua, eles eram aplaudidos enquanto a carreta passava. Sim, nossa, foi muito marcante tudo que a gente viveu e tudo que a gente fez. E lá, junto com o CEO da época, que era o Alexandre Bassanese, nós fizemos uma transformação cultural tão grande. Foi tão incrível assim o trabalho e realmente toda a equipe são heróis. A gente falava mesmo que eram heróis que salvam vidas, porque nós vivemos todo esse momento e foi muito marcante. E a empresa deve ter crescido também em faturamento, número de colaboradores, pela demanda, né? A gente cresceu bastante, mas assim, os gases industriais tinham uma representatividade nos resultados muito maior do que os gases medicinais. E quando a gente pensa na operação industrial, caiu muito em alguns mercados. Tudo bem que bebida, por exemplo, cresceu, né? Porque as pessoas estavam dentro de casa, mas outros mercados caiu. Mas o nosso resultado aumentou muito. Não foi por conta dos gases medicinais, foi por conta do engajamento. Foi o quanto as pessoas sentiram propósito naquilo que elas faziam e faziam aquilo de corpo e alma. Sabe, eu até tive uma conversa muito profunda com o Alexandre na época, não o meu marido, o Alexandre Bassanese, que era o meu chefe. Eu tinha 2 chefes, né, nessa época, o marido e o chefe. Eu acho que em casa não é bem assim, mas tudo bem. E aí a gente conversou muito sobre isso, assim, o quanto que as pessoas engajadas trazem resultados e a gente não consegue frear. Não consegue, é algo assim que não tem como você parar. E aí está o grande valor da área de pessoas. Você colocar práticas de gestão de pessoas que realmente inflama, né? Porque quem traz o resultado são as pessoas, não tem jeito. E quando você consegue acertar, quando você coloca todo mundo trabalhando no mesmo propósito, sendo valorizado, sendo desenvolvido, capacitado, reconhecido individual e coletivamente, é incrível o que a gente pode viver, né?
E aí eu recebi um convite para ir para a IHS Towers, onde eu estou hoje. A IHS Towers é uma empresa jovem. Apesar da nossa sede ser em Londres, nós nascemos na Nigéria. E somos muito fortes na África, no Oriente Médio. O propósito da IHS é levar a conectividade aos lugares onde não tem. Então, nós trabalhamos com infraestrutura para telecomunicações. E estamos presentes em muitos lugares que ninguém está. Então, a gente está na Nigéria, na Zâmbia, Ruanda, Camarões, Costa do Marfim. E na América Latina, então, começamos há 4 anos, sabendo das necessidades que a América Latina tem. Eu tenho certeza que a gente, infelizmente, hoje ainda não consegue ir de São Paulo a Campinas numa mesma ligação de celular. A linha cai. Então, olha quanta oportunidade a gente ainda não tem de construir redes que são mais sólidas, de ter uma maior conectividade, uma melhor experiência para nós, clientes, né? E aí, então... Mas o seu cliente é a Telefônica, claro, TIM... A operadora. Isso. E nós fizemos, então, algumas aquisições aqui e hoje estamos aqui na América Latina. A gente fez aquisições no Brasil, na Colômbia, no Peru e atuamos, então, nesse segmento. Tem um outro negócio da IHS que eu também assumi agora recente, que é de fibra. Nós temos uma joint venture com a TIM e a gente tem a rede nós compramos a rede de fibra e a gente opera com fibra neutra. Então, a gente está atuando tanto no fixo quanto no móvel. E é a primeira vez em telecom, minha primeira experiência, assim, mas tem sido muito gratificante, muito especial, e a gente já vê muitos resultados. Ainda hoje eu estava conversando com o meu CEO, Michel Levy, é um cara fantástico, e eu disse para ele, Levy, no começo do ano passado, a gente conversava com as pessoas e as pessoas diziam, acho que a gente não vai conseguir, porque a gente tinha uma meta muito ambiciosa. E as pessoas estavam com vontade, mas com muito medo. E eu ouvia isso com bastante frequência. Acho que a gente não vai conseguir, acho que a gente não vai conseguir. Eu falei para ele hoje, vai lá perguntar para as pessoas. Elas não sabem o que tem que fazer. A única certeza que elas têm é que a gente vai conseguir. Porque a gente conseguiu ano passado e esse ano a gente vai conseguir também. Então, assim, ter esse público engajado, né, ter toda a população da organização sendo respeitada, bem tratada, valorizada e potencializar os talentos é o que traz os resultados para a gente hoje. Então, assim, eu sou super realizada, super feliz. De alguma maneira, eu acho que eu já atuo como uma conselheira, né? O papel do executivo de recursos humanos, ele se mescla um pouco com isso, né? Nós temos esse papel de ter um olhar de conselheiro para o nosso CEO, para o comitê executivo como um todo. Então, de alguma maneira, todos os dias eu tento olhar para onde eu estou e falar, poxa, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso fazer a diferença na vida dessa área? Como é que eu posso aconselhar melhor o meu CEO? Que decisão que será que ele vai tomar que é melhor para a organização, para os negócios, para a vida das pessoas em geral? Então, eu comecei a me apaixonar por essa vertente do meu próprio papel e decidi, então, me formar como conselheira. Guarda esse ponto aí que eu já ia entrar nessa pergunta agora, mas eu quero fazer mais uma analogia com o que você trouxe aqui, que é bem interessante. Tem um colega nosso, empresário aqui da Board Academy, William Souza, do Grupo Kainos. Ele diz que os primeiros conselheiros que ele teve na empresa dele foram os pais, depois o gerente do banco, depois o contador. Uhum. Né? Uma empresa que está começando, não tem equipe, não tem ninguém, é você e você mesmo. Então, pai, o que você acha? Não sei o quê. Vai ter que pedir empréstimo no banco. Pô, gerente, você acha que é esse? Então, todos nós temos realmente pessoas, talvez a gente não use o nome conselheiro, mas pessoas que a gente se apoia para obter aconselhamento. Isso é fato, na vida pessoa física ou empresarial. No mundo das empresas, muitos presidentes e CEOs realmente se apoiam em recursos humanos. Recursos humanos costuma, eu não sei se é braço esquerdo ou direito, mas ali o CFO de um lado, recursos humanos do outro, um por uma questão muito mais técnica, resultado, e o outro muito mais por uma questão realmente psicológica, pessoas, né? Que é tão importante quanto. Então, isso que você trouxe para mim é muito realidade. Eu vejo muitos executivos de recursos humanos realmente sendo aquela vozinha no ouvido do presidente ali. Agora, curiosamente, quando você olha para o mundo dos conselhos,
nos conselhos você tem poucos profissionais de recursos humanos ainda. Ou seja, tem muita oportunidade. É sempre bom a gente olhar o copo meio cheio, né? Ah, não tem, então não tem porque não contratam. Não, peraí, não tem, então ótimo, porque tem muita oportunidade. E a gente entende aqui na Board Academy que 2 coisas os conselhos em geral deveriam ter: diversidade, né, de pensamento, de sexos, de idade, né, e também de áreas do conhecimento, sendo que a área de recursos humanos é uma área que não pode faltar num conselho. Então você tem alguma soma desses atributos: é mulher, né, é atuante em posição executiva de conselho e tem a formação como psicóloga, que é outro ponto que vira e mexe a gente conversa aqui na Board Academy. O conselheiro precisa ser um psicólogo, mesmo sem ter formação. Porque tem hora que aquele dono, aquele empresário, ele precisa de um ombro amigo mesmo para desabafar, para falar coisas que talvez ele não consiga falar com a diretoria dele. Existe uma relação bem diferente do dono de uma empresa com o seu principal rol de líderes, que dependendo da estrutura da empresa pode ser diretores, gerentes, supervisores, né? Cada empresa tem as suas nomenclaturas e hierarquias. Mas, então, esse nível de confiança e até onde esse dono de empresa pode se abrir com esse primeiro nível de liderança ligado a ele é diferente do que ele tem com um conselho formado por pessoas independentes de fora, que não são subordinadas a ele, mas estão ali para ajudá-lo. O nível da conversa, da abertura é outro, né? Já participei de diversas reuniões de conselho, sou conselheiro hoje de algumas empresas e a gente percebe, tem lá o diretor de RH, tem o CFO, mas tem coisa que ele não consegue conversar com esse grupo. Ele vai vir conversar e se abrir com a gente no conselho. Então, é muito interessante isso. Eu acho que você tem atributos muito fortes para atuar em diversas empresas que precisam de alguém com o seu perfil. Mas aí você está lá trabalhando, executiva, né? Chega numa certa idade, a gente começa a se questionar, né? Eu sou feliz no meu trabalho? Será que eu escolhi o certo? Estou realizado? O que vem pela frente? O que vem depois da carreira executiva? São perguntas naturais que em algum momento a gente vai ter. Eu não sei se é com 40, 50, com 60 anos, mas em algum momento cada um de nós vai ter. E aí, em algum momento, então, essa é a pergunta, né? Quando foi esse start? Você viu uma mensagem, conversou com alguém? Como é que conselho caiu no seu colo? Acho que eu vou buscar alguma coisa a respeito disso. Primeiro, assim, lembra que eu comentei que psicologia não era, assim, um curso tão, né, assim, querido, e se tornou a mesma coisa em recursos humanos, Marcelo. RH era a pior área da empresa. Ninguém queria trabalhar em RH, né? Era uma área em que não tinha nenhum glamour. E ao longo dos anos, nos últimos anos, a área de recursos humanos ganhou um protagonismo muito grande, né? E então, essa visão que você tem hoje do CEO ali com os braços, né, o CFO, o RH, é uma coisa bastante recente, né? O RH área de apoio total. De apoio, né? Você só percebia que não funcionava se o pagamento atrasasse, senão você não percebia. E o RH ganhou um espaço muito grande, um protagonismo muito grande, graças a muitos profissionais excelentes que a gente tem hoje, e a gente conseguiu conquistar esse espaço. Então, olha que orgulho. E eu creio que no mundo dos conselhos vai ser a mesma coisa, né? Que o RH também vai ganhar um espaço, o executivo de RH, o profissional que tem a sua carreira em origem na área de pessoas, acho que vai ganhar um espaço muito grande. Então, ainda quero viver isso para me orgulhar desse momento aí do mundo dos conselhos. Mas, basicamente, assim, eu comecei a pensar, a gente vai envelhecendo, né? E acho que hoje nós temos muito espaço para 50 a mais. É muito diferente do passado, né? A nossa pista de trabalho está mais longa, né? Está mais longa. E até assim, como na vida mesmo, né? Antes uma senhorinha de 50 anos, a gente falava, né? Hoje, imagina, 50 anos, a gente está muito... No auge do intelecto. A medicina evoluiu muito, a gente tem uma consciência também de autocuidado, né? De cuidado com o corpo, com a mente, que é muito interessante. Então, acho que a gente ganhou aí muito mais tempo de vida. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Apesar da gente ter espaço, chega uma hora que a carreira executiva expira, né? Você passa a não ser mais tão atrativo, ou você passa a não ter as mesmas oportunidades que antes.
E eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o mundo dos conselhos. Eu tive um chefe que era conselheiro e eu falei, poxa, mas o que é isso? O que você faz? Me conta um pouco. Eu falei, tem tudo a ver com o que eu faço e com o que eu gosto de fazer, melhor ainda, né? Tem a ver com o que eu faço e com o que eu amo fazer. E aí eu comecei a estudar um pouco mais e eu pensei que poderia ser uma excelente oportunidade para eu prolongar a minha vida de trabalho, porque, lembra, eu falei, eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço, eu amo estar produtiva, eu gosto de ter uma atividade profissional. Então, eu precisava prolongar isso e eu acho que o conselheiro, não importa a idade que ele tem, né? Eu acho que ele consegue muito mais ser melhor aceito, mesmo mais velho, do que dentro de um ambiente corporativo. E eu pensei, pô, aí pode ser uma boa sacada para que eu continue atuando, fazendo o que eu gosto e que me dê mais tempo. E foi assim que eu comecei a me interessar. E por esse... Aí você começou a pesquisar ou sem querer, um dia você abriu uma rede social e viu um anúncio do Farias? Eu vi o Farias, acho que no LinkedIn, algum anúncio. E eu tenho uma amiga que já fez Board Academy, que é a Carol Gonçalves, que também é um presente na minha vida. Sim, ela é da área de recursos humanos, originária de RH. Eu conheci a Carol através da Tânia Moura. Tânia Moura, é minha amiga. E lá na ABPRH. A Carol é uma pessoa incrível, porque ela tem esse olhar de falar, você, ela é assim, ela é dessas. E nós somos amigas e parceiras, né, de trabalho. E então eu perguntei, Carol, me conta. E ela me falou do Board Valley, que teve em janeiro. E foi então quando eu conheci a Board Academy, né? Eu tô fascinada por esse mundo, eu tenho estudado muito. Bom, Marcelo é meu mentor, tá? Desculpa, gente, mas tem um mentor chamado Marcelo Simonato que é todo meu. E eu tenho aprendido muito com você, eu tenho, assim, investido muito no Board 360, que eu tô fazendo a mentoria. E sempre muito apaixonada. Acho que tem muito espaço para a gente poder contribuir. A visão que o Farias tem de ajudar a salvar as empresas, para mim é incrível e eu me conectei muito com isso e acho que a gente pode fazer a diferença sim em muitas organizações, ajudar empresários, ajudar executivos, né? E o meu desejo é continuar sendo executiva e conselheira, porque eu vejo que isso agrega em ambos. Os dois. E o meu líder hoje, o meu CEO está em conselhos, ele é conselheiro, então ele super me apoia. E acho que ele tem uma visão incrível e que todos os CEOs de empresa deveriam ter, porque a gente aprende muito fora. Apoiar os seus executivos a serem escritores, a ministrarem um treinamento, porque quando você faz isso, você estuda, você aprende, você se retroalimenta e ajuda na empresa onde você é o executivo. Exatamente. Quantas palestras eu já não fui na Board Academy que eu trouxe inteligência artificial com o Grigo? Eu aprendi tal coisa, olha que legal, vamos por aqui, vamos por ali. Então tem uma troca muito grande e é isso que eu quero. Eu já sou conselheira pro bono de uma ONG, que é um movimento, se chama Rota Feminina, é um movimento que visa elevar a participação de mulheres no segmento de logística, especialmente motoristas de grandes caminhões. Então, para mim é uma honra fazer parte desse conselho. Estou aprendendo muito nessa cadeira e quero continuar nessa vida. Estou bem apaixonada, assim, bem decidida de que vai ser bom para mim e que eu também posso fazer o bem para outras pessoas. Que bom. Débora, parabéns pela carreira, pela trajetória belíssima. Não tenho dúvida de que você será uma grande conselheira e vai poder ajudar muitos empresários. Quem sabe, alguns empresários que estão aqui nos assistindo ou que porventura vão assistir depois desse episódio gravado, né? E que possam ter interesse em ter uma pessoa como a Débora atuando na sua empresa como conselheira, ajudando em questões como M&A, uma fusão onde a questão de cultura de duas empresas está sendo conflitante, que você pode ajudar. Enfim, todos os outros aspectos com a sua experiência, tanto como psicóloga como executiva de recursos humanos, que conhece de finanças, hein, pessoal? Ó, deixar registrado aí, isso é importante. Tenho certeza que você vai poder ajudar muita gente e conte conosco aqui na Board Academy também. Nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio, mais de 1 hora já conversando, o tempo passa rápido, mas tem uma pergunta que eu, sempre que possível, faço
aqui para os nossos convidados, convidadas, e não vou deixar de fazer para você, que é aquela pergunta. A Débora de hoje, depois de 20, 30 anos aí de trabalho duro, né, chegando à posição, a foto que nós temos hoje da Débora, se ela tivesse que voltar lá atrás, naquela jovenzinha que, influenciada pela amiga, decidiu fazer psicologia, e pudesse dar um conselho, que conselho seria esse? Eu penso muito sobre isso e acho que em cada momento da nossa vida, talvez o conselho mude, né? Mas hoje, com 51 anos, se eu pudesse olhar para a Débora lá atrás, eu acho que eu falaria, relaxa um pouco mais, você não é perfeita, não é. Acho que eu sofri muito em muitas coisas querendo ser perfeita e, na verdade, a nossa imperfeição é o que nos faz ser mais belo e mais... Humanos. E com a oportunidade de crescer, né? Imagina se nós fôssemos perfeitos, aonde que a gente ia melhorar, aonde que a gente ia crescer, aonde que a gente ia se desenvolver. Então, hoje eu tenho... eu luto bastante com isso ainda, tá? A gente tá sempre em obras, né? Então, mas hoje eu vejo isso, assim, o quanto que a imperfeição nos permite ser um ser melhor a cada dia. Ou eu falaria isso para minha Débora lá do passado. Muito bom. Obrigado novamente pela participação aqui conosco. Tenho certeza que a sua história vai agregar muito na vida de muitas pessoas que vão assistir esse episódio. Eu que agradeço, uma honra estar aqui e é muito legal sentir essa parceria de todos vocês da Borda Academy, eu agradeço muito. Obrigado. A você que nos assistiu até agora, meu muito obrigado e novamente, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado sobre os próximos episódios. Nosso muito obrigado. Nós nos vemos no próximo episódio de Os Conselheiros. Até mais. Tchau, tchau.